Participe comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Esse texto está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. E não se esqueça que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão de hoje, eu acabei de ler na versão Almeida Corrigida Fiel, uma versão com uma linguagem mais antiga, que diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Em versões mais atuais, como por exemplo na NVI, você vai encontrar mais ou menos assim: participe dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O foco principal dessa reflexão, ou seja, o tema principal, é falar sobre perseverança, resiliência, persistir, permanecer em meio aos sofrimentos. Eu estou falando isso porque é inevitável passarmos por dificuldades, sofrimentos, tribulações e diversos tipos de dificuldades. Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria nos avisado que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E também os seus apóstolos deixaram esse tipo de instrução, nos alertando, nos confortando, nos trazendo encorajamento para prosseguirmos nessa vida que nos traz, além de muitas alegrias, também nos traz muitas aflições. Então, o apóstolo Paulo, nessa segunda carta que ele enviou ao seu discípulo Timóteo, aqui no versículo 3, ele disse: participe dos meus sofrimentos. Essa primeira parte do versículo me chamou a atenção no seguinte: ele disse: participe comigo nos sofrimentos. O que me chamou a atenção é o seguinte: isso aqui é uma carta. Isso significa que o apóstolo Paulo não estava junto com Timóteo quando ele escreveu esse texto. Então, por que ele disse: participe comigo dos meus sofrimentos? Ou participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Aqui no texto está escrito: participe dos meus sofrimentos. Isso nos dá a entender que eles possam estar juntos. Mas conforme eu já falei, isso aqui se trata de uma carta e eles não estavam juntos, eles estavam distantes. E como pode uma pessoa participar com outra de seus sofrimentos? Existem várias maneiras de praticar, de viver isso, mas eu estou falando isso aqui por quê? Para você entender que os sofrimentos que você está passando nesse exato momento, eles não pertencem apenas a você. Eu quero dizer com isso pelo menos duas coisas. Uma delas é o seguinte: existem outras pessoas sofrendo exatamente as mesmas coisas que você está sofrendo. Você não é o único que está passando por esse tipo de dificuldade que enfrenta agora. Você não é o único, nem a única que está enfrentando esse tipo de perseguição, seja uma injustiça, uma calúnia, pode ser alguma tribulação, alguma enfermidade física, algum diagnóstico negativo dado pelos médicos através de alguns exames. Pode ser que você esteja passando escassez financeira. Quem sabe você não esteja frustrado na sua vida sentimental ou no seu casamento. Ou quem sabe você também não esteja passando dificuldades na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Eu poderia aqui citar uma lista infinita de dificuldades e problemas que você pudesse estar passando, mas você conhece e sabe muito bem qual é o seu exato problema ou quais são os seus exatos problemas que você enfrenta atualmente. E conforme eu já falei, existem muitas outras pessoas que estão passando
os mesmos problemas que você está passando. Então, você não é o único. Estou dizendo isso porque é comum e natural passarmos por problemas e dificuldades nessa terra. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar que existe um tempo determinado para todas as coisas. E existe um propósito para tudo o que acontece debaixo dos céus. Existe o tempo de alegria, existe o tempo de tristeza, existe o tempo de fartura, existe o tempo de escassez, existe o tempo de saúde, existe também o tempo de doença, da enfermidade, existe o tempo de paz, existe também o tempo de guerra. Então, é por isso que você está passando por dificuldades, porque esse tempo é para você o tempo que você deve e precisa passar pelas dificuldades. Um outro motivo por você estar passando por esses sofrimentos e dificuldades é porque com eles você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai adquirindo experiência. Deus trabalha no seu coração, molda o seu caráter e Ele também prova o seu coração para que a sua fé seja aprovada. Então, agora eu vou falar com você o outro, segundo ponto que eu falei. O primeiro era o seguinte, é que você não é o único e existem motivos para você estar passando esse tipo ou esses tipos de problemas. A outra questão que eu queria colocar é a seguinte, Jesus Cristo, Ele sofre junto com você. Jesus Cristo, Ele sofre as suas dores. Você não está sozinho. Lá na palavra de Deus, Jesus Cristo alertou, confortou, consolou e instruiu os seus discípulos antes de ele subir aos céus. Ele falou assim para eles, eu estou indo embora, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei da parte do Pai o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e ele guiará vocês e vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Além disso, Jesus Cristo falou o seguinte, e estarei com vocês todos os dias de suas vidas, até o fim dos séculos. Então você está entendendo que você não está sozinho. Deus não se agrada do seu sofrimento no sentido de você sofrer, de você perecer. Ele permite sim você passar pelo sofrimento para que você cresça, para que você amadureça, para que nessa dificuldade e nessa provação você seja aprovado. Nesse sentido, ele se agrada sim. Na palavra de Deus foi profetizado lá no Antigo Testamento que agradou ao Pai moê-lo, se referindo a Jesus Cristo. Agradou, foi do agrado do Pai que Jesus Cristo viesse passar por aquelas humilhações e sofrimentos e por aquele tipo de morte que ele passou por nós. Não porque Deus seja mau. O agrado e o prazer de Deus sobre Jesus Cristo passar pelos sofrimentos não está nos sofrimentos em si, mas na consequência que aquele processo que Jesus Cristo passou traria para toda a humanidade. Nesse sentido, Deus tem prazer e por isso ele permite. Mas porque ele é amor, a palavra de Deus diz que ele é amor, ele sofre por nós. Ele sente as nossas dores. Você se lembra que Jesus Cristo falou, quando você fizer um bem a um desses pequeninos, você está fazendo a mim? Quando você deixar de fazer o bem ao seu próximo, você também está deixando de fazer o bem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Isso significa que Jesus Cristo está com cada pessoa, ele está na vida de cada pessoa, ele acompanha as pessoas, ele sente as dores dessas pessoas. Isso aqui eu estou te falando para te confortar, para você perceber e entender que você não está só nos seus sofrimentos. Existem muitas pessoas passando exatamente pelos tipos de sofrimentos que você tem enfrentado e acima disso, melhor do que isso, o Senhor Jesus Cristo conhece os seus sofrimentos e não tem pessoa melhor do que ele para confortar o seu coração, te dar ânimo, coragem e esperança
para que você não venha desistir. Agora eu vou ler mais uma vez aqui esse versículo e vamos analisar a segunda parte dele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nessa segunda parte ele já diz que a maneira de participar dos sofrimentos é agindo, se comportando, vivendo como um bom soldado de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada se utiliza de várias linguagens, e uma delas que o apóstolo Paulo escolheu para utilizar dela é a linguagem militar. Nós somos chamados de soldados de Cristo Jesus. Os irmãos em Cristo, os cristãos, os filhos de Deus, são chamados de exército de Deus. Jesus Cristo, ele é o Senhor dos exércitos. Ele também pode ser chamado de o nosso capitão, o nosso chefe, o nosso líder maior. E quando o apóstolo Paulo usa aqui esta linguagem militar, dizendo que nós devemos nos portar como um bom soldado de Cristo Jesus, você precisa entender que o soldado ele está constantemente, diariamente, vivendo um preparo. Um soldado, um exército, ele tem que estar preparado a todo momento, em todos os instantes, todos os dias, porque ninguém sabe quando vai surgir uma guerra ou quando pode surgir um rumor de guerra. Se ele for convocado para uma missão, seja de guerra ou não, ele tem que estar preparado. Uma missão de resgate na selva, por exemplo, ou no mar, no meio das montanhas, no deserto, não importa onde, o soldado ele tem que estar preparado. Por isso, ele tem que treinar todos os dias, ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que ter disciplina com todas as áreas da sua vida, com a hora de dormir, a hora de acordar, com a sua alimentação, com suas atividades físicas e dentre diversas outras coisas. E na vida do cristão não é diferente, é por isso que nós somos comparados com soldados de Cristo, porque nós devemos ter disciplina na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Mas o que isso tem a ver com o que Paulo está falando aqui? Pois ele está falando de sofrimento aqui no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O que isto tem a ver, esse estilo de vida de um soldado, essa disciplina toda, esse cuidado todo que um soldado vive, que eu acabei de falar, isso tem a ver com o contexto por causa de o seguinte: o soldado, ele sofre. O apóstolo Paulo está falando que Timóteo deveria participar dos sofrimentos dele como um bom soldado. Um soldado, ele sofre. Além de todas as disciplinas, todo o treinamento que ele recebe ensinos, ele recebe instruções. Ali no quartel, por exemplo, ele possui vários e diversos superiores que vão treiná-los, que vão corrigi-los, que vão discipliná-los. E ali também vão ter pessoas experientes para transmitir para eles conhecimentos, experiências de coisas que eles ainda não conhecem e que eles podem passar um dia a ter a experiência nova. Ou seja, eles são ali prevenidos de passarem por algum tipo de problema e se darem mal. Eles recebem treinamento, eles são treinados a todo momento, eles são advertidos, porque essa vida de soldado é uma vida de sofrimento. Eles enfrentam muitas lutas, eles enfrentam dificuldades de todos os tipos. Por exemplo, numa selva, na natureza, eles enfrentam cobras venenosas, eles podem enfrentar na beira de rios, por exemplo, e pântanos, crocodilos, podem enfrentar animais felinos perigosos, como por exemplo na fauna brasileira temos onça pintada, temos a onça comum, leopardo, acho que tem leopardo no Brasil, não sei, mas diversos outros tipos de animais, sem contar com aquelas situações que eles precisam, por exemplo, aprender a acender uma fogueira, caçar o seu próprio alimento. E existem situações mais graves, no caso de combates e de guerras, eles têm que saber se proteger do inimigo para eles não morrerem. E tem que saber também atacar, tem que saber resgatar uma pessoa. Na parte do preparo físico, por exemplo, eles passam por muitos
sofrimentos, muitas dores. Todos os requisitos, todos os detalhes das áreas das vidas deles, todos os tipos de treinamento, seja na prática, seja na selva, fora da selva, no campo de guerra, no quartel, perto ou longe do quartel, não importa onde, o soldado ele sempre está sofrendo. Ele é treinado para suportar todos os tipos de dificuldades e escassez para não perder a batalha, para não perder a guerra. E nós que somos cristãos, nós também precisamos treinar todos os dias, exercitarmos espiritualmente todos os dias. Nós temos aqui a palavra de Deus, que é o nosso alimento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou com os seus discípulos, os seus ouvintes dos seus dias. Ele diz, os seus pais, os seus antepassados, lá no deserto, quando eles estavam sendo guiados por Moisés, eles receberam o maná que caía do céu para eles se alimentarem. Mas eu digo a vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele diz isso, em outras palavras, ele está dizendo que o que alimenta a nossa alma, o que revigora a nossa alma, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, que nos traz alimento espiritual, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter um alimento saudável todos os dias. E o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Nós precisamos orar todos os dias. A oração é um exercício espiritual que nos traz muitos benefícios. Nós temos também o jejum. O jejum também fortalece muito, aperfeiçoa muito os nossos sentidos espirituais. Se associarmos essas três práticas, a leitura e a meditação da palavra, a oração constante, o jejum frequente, sempre em nossas vidas, com certeza seremos bons soldados de Cristo Jesus, preparados para todo o tipo de batalha. Uma pessoa que lê a Bíblia, medita nela todos os dias, ora todos os dias, conversa com Deus todos os dias, tem um contato diário com Deus todos os dias, busca agradar a Deus, praticar a palavra todos os dias e frequentemente está jejuando, dificilmente ela desiste durante um sofrimento, durante um período de batalha, porque aqui nós estamos falando de sofrimentos. Quando ela está passando intensos sofrimentos, dificilmente essa pessoa vai desistir. É muito difícil que ela venha a desistir. Nós temos o maior exemplo na Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo. Mas abaixo do Senhor Jesus Cristo, eu gosto muito de citar a pessoa do apóstolo Paulo. Ali em Filipenses, no capítulo 4, ele escreveu que ele aprendeu a lidar com todas as situações, todos os tipos de situações. Situações favoráveis e situações contrárias. Ele aprendeu a viver bem e com alegria na fartura e na escassez, na fartura de alimento e na fome. Ele aprendeu a viver bem e se alegrar em Deus em qualquer situação, porque ele foi um homem muito exercitado espiritualmente, muito dedicado. Ele renunciou completamente o seu eu para viver a vontade de Jesus Cristo, que o chamou para pregar o Evangelho. Foi por isso que ele escreveu a tão famosa frase que é erroneamente interpretada por muitas pessoas, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está se referindo aos sofrimentos, às situações difíceis, aos momentos de escassez. Ele aprendeu a passar esses momentos contrários, esses momentos que nos trazem oposição, esses momentos que nos fazem querer desistir, desanimar, nos trazem tristeza, desespero, tentam abalar a nossa fé, tirar a nossa esperança. Ele aprendeu a passar por esses momentos se alegrando em Deus, porque ele descobriu uma maneira de que era possível todas as coisas em Cristo que nos fortalece, inclusive sentir a alegria do Espírito Santo no meio das dificuldades. Então, o que ele disse para Timóteo, seu discípulo, foi: participa dos meus sofrimentos,
como um bom soldado de Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero te dar um conselho. Não fuja dos seus problemas. Não corra dos seus problemas. Porque, conforme eu já falei desde o início da reflexão, é necessário passarmos pelos sofrimentos. Existe um propósito de Deus em nossas vidas através dos sofrimentos. Nós precisamos passar pelos sofrimentos para crescermos e amadurecermos espiritualmente, para sermos provados por Deus e aprovados, entre diversos outros benefícios. Então, não desista, não pare, não fuja dos seus problemas. Se você fugir do seu problema hoje, mais cedo ou mais tarde, esse problema vai voltar até você ser aprovado nesse tipo de dificuldade, nesse tipo de sofrimento que você está passando. E não se esqueça, você é um soldado de Cristo Jesus. Portanto, treine e se exercite espiritualmente todos os dias. Basicamente, lendo e meditando na palavra de Deus todos os dias, orando, buscando intimidade com Deus todos os dias e frequentemente, na medida e nas condições da sua saúde, jejuando para fortalecer e aperfeiçoar os seus sentidos espirituais. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos pela palavra de ânimo que o Senhor nos traz através da Bíblia Sagrada. Obrigado, meu Pai, pelo encorajamento e nós te pedimos que o Senhor acrescente em nós a fé, acrescente em nós o ânimo. Deus querido, nos dê sabedoria. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está me ouvindo. Conforte o coração dela, coloque um alívio nela, meu Deus. Lance uma luz no fim do túnel, lança luz no coração dela, na mente dela, que ela venha entender o propósito, meu Deus, pelo qual ela está vivendo essa dificuldade que ela está passando agora. Eu te peço, meu Deus, que isso venha fortalecer ela. Que essa pessoa venha ter vontade de buscar ao Senhor todos os dias, que ela venha ter força, ânimo e disposição para orar todos os dias, ler e meditar na palavra todos os dias e frequentemente estar jejuando para fortalecer o seu espírito. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor não deixe essa pessoa que está me ouvindo cair em tentação. Não deixa, meu Pai, e que o Senhor venha repreender todo o mal que foi feito e enviado contra a vida dessa pessoa. Pai, amadureça essa pessoa espiritualmente, que ela venha crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, que ela seja provada e aprovada pelo Senhor nessa dificuldade, nesse sofrimento que ela está passando. Deus querido, eu te peço que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe o casamento, a vida sentimental, conjugal. Abençoe o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, todos os parentes, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E que o Senhor venha cessar toda contenda, toda inimizade, toda briga, toda confusão. E que o Senhor venha manifestar a tua presença, a tua paz. Que a tua paz prevaleça na casa dessa pessoa, no local de trabalho dessa pessoa e aonde ela está agora me ouvindo, Pai. Eu te peço também que não falte nada na vida dessa pessoa, que o Senhor envie a provisão financeira, a provisão material, o alimento, o vestuário. Também, meu Deus, conceda saúde física. Venha curar, meu Deus, essa pessoa, caso ela tenha alguma enfermidade, alguma dor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração, e nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra e também orando juntos. Não deixe de dar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você é novo no canal e gostou desse vídeo, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Dê uma conferida também no link que eu deixo fixado nos comentários ou na descrição. O link do meu novo canal no WhatsApp, onde eu posto ali diariamente versículos bíblicos, eu posto os vídeos do meu canal e também, sempre que tenho condições, coloco ali devocionais escritos para abençoar o seu dia. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.